buscando mais notícias aqui. Mário César Hiroshi. Nicola, boa noite. Você sabe me dizer se o Thiago Mendes está negociando com algum clube ou se ele pode diminuir o salário para vir ao São Paulo? Mário, deixa eu até perguntar para o Pitombeira. Peraí. Pitombeira, aqui, ó. Pitombeira e o Thiago Mendes. No São Paulo só vai rolar se ele aceitar uma bela redução salarial, tá? Do contrário, nenhuma chance. Vamos lá. Notícias do Galo. Será que o Atlético vai conseguir, nos 700 milhões, sem um investidor mandar? Rodolfo ontem estava fazendo a live aqui, e um atleticano, imagino que, não sei se foi atleticano, mas alguém muito sábio, escreveu assim: Nicola, você já parou para pensar quantos clubes foram comprados no Brasil por 700 milhões? Depois eu até fui fazer o levantamento, né? Botafogo e Cruzeiro foram comprados no primeiro momento por 400 milhões, o Bahia e o Vasco foram comprados por 700 milhões. Tinha mais alguém nessa conta, quer ver? Quer ver? Bahia, Vasco por 700. Bahia, Vasco, é isso mesmo, tá? Então, beleza. Só que em todos os casos, do Textor no Botafogo, do Ronaldo no Cruzeiro, do Grupo City no Bahia, tornou o principal acionista, você se tornou o dono do clube. É você quem decide como é que vão ser feitas as contratações, as saídas, o investimento, enfim. O Galo está procurando alguém que coloque 700 milhões de reais para ser mais um parceiro. Você não vai ter a caneta, você não vai ser o principal acionista. Aí fica difícil encontrar, né? E aí, eu fico imaginando na cabeça do investidor que tem esses 700 milhões para investir. Aí o cara deve estar pensando, a primeira coisa que o cara vai pensar mas será que é um bom negócio? Será que eu vou aplicar esse dinheiro de maneira correta, bacana? E aí logo depois a pessoa deve perguntar, bom, se fosse um bom negócio, por que que o Rafael e o Rubens Menin, que são donos da construtora MRV, têm participação na sociedade do Banco Inter, entre vários outros negócios, e o Ricardo Guimarães, que é dono do BMG, por que que esses caras que já estão lá não colocam o próprio dinheiro, imaginando que esse negócio é tão bom assim, né? Pedro Almeida, Nicola, não tem nenhuma notícia sobre o cara do Barcelona no Galo, não? Qual, Pedro? O cara do Barcelona no Galo? Quem é? Porque o cara do Arsenal no Galo era aquele cara do investidor do Arsenal, né? Essa história foi desmentida pelo pessoal do próprio Atlético, tá? O Atlético queria ter a sua reapresentação, aconteceria na próxima quinta-feira, foi adiada um acordo que o técnico Cuca e a comissão técnica fez com alguns jogadores. Se vencessem as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro contra o Ceará e contra o Internacional, o acordo iria ser cumprido, estender as férias dos jogadores para ter um final de semana a mais, e isso acabou acontecendo. A reapresentação agora acontece na próxima segunda-feira. O Atlético terá 12 dias de preparação até o duelo contra a equipe do Bahia, marcado para o dia 12 em Salvador. O Atlético tendo um momento importante com relação a alguns jogadores. Por exemplo, você encontra no site da Itatiaia, para você que não se recorda, do Fábio Gomes, atleta de 28 anos, que pertence ainda ao Atlético, chegou em 2022 contratado junto ao Oeste, acabou não se dando bem, depois foi emprestado, foi para o Vasco, passou também pelo Juventude, estava no Bolívar, da Bolívia, e o Atlético ainda tem contrato com o jogador, mas a apuração da Itatiaia, ele não volta para o clube, será emprestado mais uma vez o atacante Fábio Gomes. Alguns contratos em fase final e outros com contrato um pouco mais longo e com situações ainda indefinidas no comando do Atlético, no time do Atlético. Por exemplo, do Fausto Vera, o atleta que acabou, saindo um pouco dos planos, e o Atlético, que pagou uma boa grana, pretende recuperar o que teve como investimento no atleta. O Atlético, por mais que tenha sua reapresentação adiada, terá uma semana super importante também para jogadores que vêm se recuperando de lesões musculares. Por exemplo, o Coelho, também o próprio Guilherme Arana. Agora os jogadores ganhando um descanso a mais. A reapresentação está marcada para a próxima segunda-feira. O mês de julho promete, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, é Copa Sul-Americana.
Tá certo? Eu estava vendo ontem lá na 98, o influencer lá do Flamengo, o tal do Gil, esqueci o sobrenome dele, falando que respeita muito o Atlético, que eles não queriam ter pegado o Atlético, preferia outro time nas oitavas, tal. Ó, que bom, né? Porque existe um respeito do lado de lá. Aqui do lado de cá, nós também temos que respeitar, né? Claro, muita gente aqui vai virar e falar, pô, mas o Flamengo tá disputando o Super Mundial, vai chegar cansado, não vai priorizar a Copa do Brasil, pau, pau. Vou contar um negócio para vocês. Não se iludam querendo arrumar no Flamengo pontos de vulnerabilidade para poder criar mais expectativa no atleta da Copa do Brasil. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eu acho que o Atlético pode passar do Flamengo? Preste atenção. Eu acho que pode. Eu acho que pode. Mas esse papinho de que Flamengo tá na liderança do Campeonato Brasileiro, ele pode poupar na Copa do Brasil e tal. Deixa eu te falar. Isso não me engana, sabe por quê? Porque o poupar do Flamengo, sabe o que que é? É ele colocar um time com Cebolinha, com Bruno Henrique, né? Com Alan no meio, né? E aí ele pode colocar, talvez tem jogo Dela Cruz, não joga, pode colocar um Dela Cruz quando recuperar de lesão, falar. O elenco do Flamengo, mesmo que o Felipe Luiz poupe jogadores, é um elenco muito forte, muito forte. Então esse papo de que o Flamengo, né, pode poupar jogadores, aí o Atlético tem uma chance. Eu acho que Breno, não me apego nisso para falar que o Atlético vai passar pelo Flamengo. Então eu falar, porque eu acho que isso é interessante a gente falar, porque tem muita gente que não gostaria de ter pego o Flamengo na Copa do Brasil. Eu também não. Também não. Eu tenho certeza que o flamenguista também não. Pegar o Atlético, né? O Flamengo, no momento, é o favorito? Claro. Tá jogando um belíssimo futebol, ganhou do Chelsea outro dia. Mas eu me apego aqui que o Atlético tem condição. O favorito não quer dizer que já ganhou o jogo. Essa é a minha visão. Dizer que o Flamengo vai poupar jogadores na Copa do Brasil porque vai ficar cansado do Mundial, porque vai priorizar o Campeonato Brasileiro, que ele é líder, isso não me pega. O time do Flamengo reserva, mesmo poupando os jogadores, tem muita qualidade. O elenco do Flamengo é impressionante. O que eu me apego para dizer que o Atlético tem chance de passar para o Flamengo é o seguinte: o elenco do Atlético é um elenco cascudo. Se a gente montar 11 titulares do Atlético, eu acho que o Atlético tem um time forte. Vai depender muito da atitude dos jogadores do Atlético. Vai depender muito do que esse time, como um coletivo, vai estar disposto a fazer. A estratégia adotada pelo Cuca. Lembrando que o Atlético vai definir em casa, na Arena MRV. Mas ano passado isso também aconteceu. Mas ano passado o técnico do Atlético chamava-se Milito, não Cuca. Acho que nesse ponto o Cuca tem mais experiência e vivência no futebol do que o Milito. Para traçar uma estratégia, ele pode ser capaz, por exemplo, de arrancar um empate no Rio de Janeiro e decidir em casa. E conseguir fazer o resultado em casa. Passa também por entender como é que vai estar o Hulk nesse retorno, como é que vai estar o Arana, o Coelho, como é que vai estar o Dudu em relação ao contexto do coletivo do Atlético. Porque, vou voltar a dizer, time titular, se você imaginar um time para ir em campo com Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana, e aí você monta o meio de campo com Alan Franco, Rubens e Scarpa. Você tem no ataque Coelho, Hulk, Rony, e ainda tem o Dudu que pode encaixar nesse time. Eu acho que é um time que tem condição de enfrentar um Flamengo de igual para igual. Claro, volto a dizer, com inteligência, com estratégia, mas os jogadores têm que ter uma entrega, tanto física quanto tática, muito maior do que o seu adversário. Então, dizer que o Flamengo já está classificado, não pode ninguém falar uma coisa dessa quando se trata de um clássico entre Atlético e Flamengo. De jeito nenhum. O Atlético tem chance? Tem. Quem tem o melhor futebol no momento? Flamengo. Quem é o favorito do momento? Flamengo. Mas o jogo não é agora. O jogo é no final de julho. Até lá muita coisa pode acontecer. Até lá o time do Atlético vai ter tempo para se preparar aí nesse retorno da parada do futebol. Então até lá a expectativa é de que o Atlético esteja mais forte e que o Cuca
consiga extrair mais desse time, além de poder chegar a algum tipo de reforço nessa janela. Então, se você me pergunta quem é o favorito, Flamengo. Mas o Flamengo vai levar? Eu confio no Galo. Acho que o Galo pode, sim, passar pelo Flamengo. E esse seria um dos objetivos. Talvez conquistar uma Copa do Brasil, fez uma Sul-Americana, né? Mas, de qualquer forma, a expectativa do torcedor do Atlético é voltar para a Libertadores no ano que vem. Eu acho que isso tem que ficar bem claro na cabeça de cada torcedor que está aqui assistindo. É isso aí então, massa atleticana, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Galão da Massa para você. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal Corte do Galo, trazendo sempre as novidades do Atlético para você. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais informações.